Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Assim como a Giovana, eu também estou um pouco nervoso, não estou acostumado a falar em público assim para tanta gente, mas é um prazer estar aqui falando com vocês. Como o Fernando comentou, a gente esteve na Índia vendo as novidades a respeito da plataforma, o que o fabricante tem preparado e para onde que ele tem direcionado as soluções, né? E eles nos apresentaram essa solução, que é uma solução voltada para processamento inteligente de documentos, né? Então, para fazer a coleta de informações utilizando o OCR, né? E também uma solução para mascaramento de documentos, para anonimização desses documentos, né? Como o Fernando falou, a gente não costuma ver muito os clientes comentando a respeito disso, mas eu acho que talvez seja porque a gente também nunca deu abertura para tratar do tema com os clientes que a gente tem conversado, né? Mas, então, a ideia é a gente falar sobre isso. Trata-se de uma ferramenta nova ou de um produto novo da Automation Edge. Esse produto se chama Doc Edge, tá? DOC Edge. Eu vou fazer aqui uma breve demonstração para vocês. Como o Fernando comentou, eu vou precisar compartilhar a tela e mostrar para vocês ao vivo. Então, vou ter que ter um pouquinho de paciência aí só. E olhando para lá e, enfim, ouvindo sem me ver. Então, esse aqui é o portal do Doc Edge. O Doc Edge ele funciona integrado ao Automation Edge, tá? Então, ele tem um conjunto de APIs e algumas engines de inteligência artificial, ele utiliza Deep Learning, utiliza tecnologias de ponta para fazer o reconhecimento dessas informações dentro dos documentos a partir de modelos construídos a partir de um conjunto de documentos do mesmo tipo, né? Então, se você quer extrair informações, por exemplo, de uma carteira de motorista, de uma CNH, você precisa, então, isso nós já estamos fazendo, na verdade, fornecer uma massa de dados, ou seja, um conjunto de documentos com o mesmo modelo, nas mais diferentes possibilidades que esse documento pode se apresentar, para que o nosso time da Índia possa construir, então, um modelo para classificação e coleta de informações desses documentos, né? Então, com relação à CNH, isso está na fila, a gente já está produzindo, o nosso time da Índia, e eu vou mostrar para vocês aqui como que isso funciona a partir de alguns documentos indianos, tá? Que é o que a gente conseguiu trazer para mostrar para vocês aqui hoje, tá bom? Então, aqui, esse é o portal do Doc Edge. Eu vou fazer login aqui se eu conseguir passar esse CAPTCHA. Podia ter feito um robô para isso. Não. Só um pouquinho. Palmas? Não? Palmas. Bom, pessoal, então esse aqui é o portal do Doc Edge. O que a gente vai tratar aqui, nós criamos aqui um processo para fazer a leitura de um documento do tipo invoice, tá? Quando você trata com um parceiro ou com um fornecedor internacional, você tem essa necessidade, né, de fazer a leitura de um invoice e capturar algumas informações dentro desses invoices, né? Então, a gente vai criar aqui uma requisição. Tá? Vou colocar aqui o processo Agile Invoice. Vou selecionar o arquivo que eu quero fazer a leitura. Tá? Então, eu tenho aqui um arquivo de invoice. Deixa eu só abrir eles para vocês poderem ver. Que é esse arquivo. Para quem já está acostumado a interagir com fornecedores internacionais, é como se fosse uma nota fiscal, né? Então, o layout normalmente é bem parecido. Então, eu tenho aqui esse modelo que a gente vai utilizar para esse exemplo. Tá? Então, ele tem aqui algumas informações a respeito do produto que está sendo adquirido, valores, o código do produto, o código do fornecedor, enfim, algumas informações dessa invoice especificamente. Então, eu vou clicar aqui no Open, vou dizer que ele se trata de um Agile Invoice e vou criar uma requisição. Tá? Criada a requisição, o que vai acontecer? Lembrando que ele está integrado, então, com o Automation Edge. Você que já conhece o Automation Edge, você já conhece esse portal, né? Então, aqui é o portal da plataforma, para quem não conhece, né? A partir desse portal que você pode fazer toda a gestão das suas automações. Então, aqui você tem controle de versionamento, você tem gestão de credenciais, você tem possibilidade de criar agendamentos da execução dos seus fluxos e tudo mais a partir aqui do portal da ferramenta. E, além disso, nós temos aqui um conjunto histórico, na verdade, de requisições da ferramenta, né, da solução. Então, eu criei aqui uma requisição
para fazer a coleta das informações daquela invoice. Esse processo que eu fiz aqui manual, informando qual é o arquivo e qual é o tipo dele, eu fiz manual porque eu não tenho uma interface para fazer a recepção disso nesse momento, né? Então, simulando o cenário em que eu teria essa invoice sendo enviada, por exemplo, via API, né, ou sendo recebida a partir de uma caixa de e-mail, ou a partir de um local, de um FTP, algo nesse sentido. E a partir de lá, então, a automação faria a coleta dessas informações do documento, e aí nós temos, na sequência, dentro desse mesmo portal, um perfil, que é o perfil quem executa a tratativa dos documentos. Tá? Então, eu vou logar aqui agora com outro usuário. De novo, o nosso CAPTCHA aqui. Tá? Eu criei a requisição e ela não veio para cá. Eu não lembro se ele aceitou a requisição que eu coloquei lá. Só um pouquinho, gente. Selecionar o arquivo novamente. Agora sim. É isso aí. Alô? Alô? Oh, eu tinha esquecido de colocar meu nome lá, por isso que a requisição não tinha ido, tá? Foi culpa minha. Então, quando eu submeti a requisição, essa requisição ela foi enviada automaticamente para o Automation Edge para fazer, então, ele recebe, o agente do Automation Edge que você já conhece, recebe esse arquivo e executa um workflow. Tá? Esse workflow é responsável por identificar os valores dentro daquele PDF que a gente viu, daquela invoice, né? Identificar a posição em que os valores estão dispostos dentro daquele documento a partir do modelo estatístico, do modelo de inteligência artificial que faz a classificação e a coleta das informações do documento. E na sequência, agora sim, a partir do momento que ele me dá o concluído aqui, agora sim eu posso voltar lá no nosso portal do DocEdge, então, e agora fazer a tratativa do documento. Se eu vier aqui na minha pasta local, eu tenho as informações a respeito dessa última requisição. Né? Então está aqui, ó, 23/3 às 17h46, foi há 1 minuto atrás. Né? Eu tenho aqui as informações do documento que eu enviei. Então ele tem o documento que eu enviei no formato digital, então ele coleta aquele documento que foi recebido e converte esse PDF, que poderia ser como imagem, ele converte esse documento em um documento do tipo digital, aquele documento que você consegue selecionar o texto, né? Então ele converte esse documento, recria o PDF, né? Tem o documento original, né? Como veio, em histórico. Eu tenho aqui, na sequência, em output, uma primeira planilha com umas primeiras tratativas, umas primeiras informações, na verdade, a respeito desse arquivo. Tá? Então, são informações já classificadas aqui, mas para demonstração, não é um dado que você precisaria necessariamente consultar ou algo assim. Isso aqui seria mais para fins de histórico. Tá? Então, aqui a gente tem algumas informações que ele já coletou do documento lá. E esse processo ele exige ainda uma tratativa final, que seria alguém olhando para esse documento para ter certeza se as informações que foram coletadas estão efetivamente corretas. Né? Então a gente vai logar novamente lá no portal, agora sim com outro usuário, que seria o usuário que de fato executa essa demanda.
Agora, esse X é maiúsculo ou não? É. É? Não, não era. Então, beleza. Então, o que aconteceu? Ele fez uma primeira tratativa utilizando o Automation Edge, então ele recebeu aquele documento, tá? Ele viu de qual modelo se tratava, ou qual modelo ele deveria utilizar para fazer a captura das informações daquele documento, e devolveu para o DocEdge, né, a requisição com o documento e as informações que ele conseguiu coletar, que é esse primeiro processo que está aqui. Tá? Então, Rosni Agile Invoice. Eu vou assumir esse processo e vou tratar ele. Então, quando eu vou tratar ele, ele vai abrir para mim aqui, do lado esquerdo, as informações, na verdade, o próprio documento, né? E do lado direito lá, um formulário com os dados do documento, tá? De acordo com o modelo que foi construído para esse tipo de documento. Então, ali nós temos informação de data, o número da invoice, né? Nós temos algumas informações aqui referentes a esse documento em si, né? Então, se houver, por exemplo, alguma informação aqui que esteja errada, vamos dizer assim, por exemplo, Customer GST Number. Se a gente olhar aqui, Customer GST Number, ela está aqui em cima e o valor é Unregistered, certo? E o valor que ele está pegando aqui é Mode of Payment. Então, a informação que ele coletou não é efetivamente a informação que eu preciso. Tá? E o que isso pode acontecer? Esse é um cenário de erro proposital para demonstrar como você faria no momento de fazer uma análise daquilo que foi coletado, se precisar atualizar esse valor, você pode simplesmente apagar o valor que está aqui. Opa! Não era para abrir isso. Você pode vir aqui, apagar essa informação que está aqui e selecionar a informação que você quer que ele colete. Deixa eu usar as duas mãos aqui. E aí está lá, ele conseguiu pegar a informação que a gente quer. Conferimos todos os outros dados. Os dados estão corretos, estão em acordo com aquilo que a gente precisava. A gente clica aqui no salvar, confirma e submete essa requisição. Quando eu submeto essa requisição, ela volta para o Automation Edge. Então entrou aqui novamente uma nova requisição, para que esse processo faça então a criação de uma planilha final contendo os dados do documento conforme foram coletados e validados pelo usuário lá na ponta. Tá? E você pode ainda, nessa camada de processos, você pode ainda ter o que o time lá da Índia chama do Maker and Checker. Né? Então, você pode ter um usuário fazendo a coleta das informações, uma primeira validação, e no momento que você clicar em Submit ali, esse processo, esse mesmo documento, ele continuar uma segunda camada de aprovação que iria para um outro usuário fazer a verificação, um double check, né, desse documento para garantir que esteja tudo correto. E na finalização, então, do processo, dentro daquela requisição, nós teremos... na verdade vai estar aqui. O arquivo que ele baixou agora, de acordo com a data aqui, vocês podem verificar. Aqui estão as informações da requisição em si, e aqui na sequência as informações que foram coletadas lá do documento. Tá? Incluindo aqui a informação que foi corrigida lá no momento da seleção das informações. Tá? Então, esse é um modelo de coleta de informações em documentos padronizados a partir de um modelo de inteligência artificial que foi criado para isso. Tá? Novamente, isso é um exemplo que a gente fez, estamos utilizando aqui, na verdade, um modelo que foi criado pelo nosso time lá da Índia, né, para fazer coleta de informações em invoices. Se você tem, de repente, um modelo, sei lá, de um exame ocupacional, que é sempre igual o modelo, é sempre o mesmo template. Tem lá o nome do médico, o nome do funcionário, cargo, o nome da empresa, enfim, data do exame, quais foram os exames, ou boletos, talvez.
documentos que você tem uma determinada estrutura e você pode criar, então, um algoritmo de inteligência artificial para fazer a coleta das informações automaticamente para você. Nesse caso aqui, foi inserido esse momento de validação, que é aquele momento em que eu possibilito para o usuário digitar alguma informação e verificar o que foi digitado, o que foi coletado e corrigir se for necessário. Agora, se você julgar que não preciso disso, meu modelo já está bem com uma curiosidade boa, né? Ele está fiel às informações que estão no arquivo, ele está conseguindo coletar de acordo com aquilo que tem sido informado. Então, você pode eliminar essa etapa depois de determinado momento, quando você já tiver com esse processo, com esse modelo bem maduro, né? Então, esse é o primeiro caso. E o segundo... Oi. Só aproveitar para o gancho. Como é que funciona a criação desse modelo? Esse modelo, ele utiliza alguns algoritmos em Python e ele é feito pelo nosso time de produto lá da Índia, tá? Então, se você... não. Nesse momento, não, tá? Então, nesse momento, você precisaria fornecer um conjunto de arquivos de modelo, tá? Nas mais diferentes possibilidades que ele pudesse apresentar. Você fornece isso para nós e a gente, junto com o time de produtos, cria um modelo personalizado para ti. Exatamente. Então, a gente vai criar os modelos e os workflows que vão consumir esses modelos e utilizar, fazer o match, né, entre os arquivos e os modelos que foram criados. Tá? Oi. No caso, se ali, ao invés de ser uma informação digitada, fosse algo manuscrito, ele conseguir, seria nessa etapa? A informação manuscrita, você tem uma curiosidade de alguma coisa em torno de 30%. Isso em qualquer motor de OCR, né? Então, a sugestão para o caso de você ter uma informação manuscrita seria ter o campo aberto para a pessoa digitar de fato. Então, ali no exemplo, eu selecionei o texto e ele coletou, né? Você poderia ter digitado o texto ali, ao invés de ter feito ele tentar coletar, tá? Então, o manuscrito, infelizmente, principalmente letra de médico, esse tipo de coisa, né? Mas ele é capaz de identificar valores que estejam digitados, mesmo que seja um documento do tipo imagem, tá? Isso. Exatamente. Nesse caso, sim. Nesse modelo, sim. Tá? Então, ele vai lá no modelo e diz, ó, nesse modelo de documento, nessa posição, eu tenho a informação que eu quero. Tá? Que é o que o Fernando comentou um pouco antes do nosso break, a respeito das âncoras, né, e das posições dentro do documento. Tá? Ok. E aí, se precisar digitar, então, de repente, a gente tem um caso até de um cliente nosso que tem uma demanda similar a isso e a data do exame, até o caso do exame ocupacional que eu comentei, a data do exame é preenchida à mão. E a assinatura do médico e o carimbo do médico, então às vezes não está bem legível, às vezes está de lado, às vezes está... são coisas que você precisa de fato informar ali digitando. Tá? Mais alguma pergunta até agora, pessoal? Quiserem aproveitar? Enquanto isso eu vou abrindo aqui o nosso próximo caso, tá? Que vai ser justamente a respeito do mascaramento aqui de documentos, tá? Então, lá na Índia, eles têm um documento que é muito similar ao nosso RG, tá? Que eles chamam de Aadhaar, tá? É difícil até de falar, mas é o Aadhaar. Então, ali nesse documento a gente tem a foto, eu tenho aqui alguns exemplos de vários tipos, tá? Então, a gente tem aqui ele como uma foto nesse tipo aqui, deixa eu diminuir o zoom aqui para dar para enxergar. Diminuir o zoom, né? Não aumentar aqui. Tá? Então, o documento ele pode chegar para a gente de qualquer forma. Ele pode chegar uma foto, então pensa lá no CNH. Quando você pede o documento, quando um cliente, um banco, ou você tem que mandar uma foto do seu RG ou do seu CNH para alguém, né? Às vezes a gente toma um cuidado de mandar alguma coisa legível, mas às vezes a pessoa simplesmente tira, põe na mão assim, tira a foto e manda, não quer nem saber, né? Então manda a foto desse jeito aqui, ou então tem outras pessoas que vão preferir escanear esse documento, ou deixa eu abrir mais possibilidades aqui, que vão mandar documento de tudo quanto é tipo, né? Então, o documento aqui digital, né? Então, no caso, lembrando sempre da nossa CNH, né? CNH você pode tirar foto, você pode baixar a CNH digital do aplicativo lá do Carteira Digital, você pode tirar foto dela aberta, dela fechada, frente ou verso, enfim, né? Tem várias possibilidades. Aqui acontece exatamente o mesmo cenário, tá? Onde nós temos aqui, então, as informações das pessoas.
Ou ainda a pessoa pode mandar coisas que não tem nada a ver, né? Então, ela pode enviar dados de repente, um documento que não tem nada a ver, uma CNH brasileira aqui no caso, ou uma invoice, de novo, é um documento que não tem nada a ver com o que a gente está procurando, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui a partir do próprio Automation Edge, então aqui nesse exemplo, o Automation Edge vai fazer a leitura daqueles documentos e vai consumir as APIs do DocEdge, tá? Para fazer o mascaramento das informações nesses documentos aqui que a gente vai demonstrar. Então, vou fazer o login aqui novamente. Vou vir aqui no catálogo. Internet aqui. Adar Masking. Então, ele começou a executar ali. Esse procedimento ele é feito completamente em background, tá? Ele está rodando nessa mesma máquina que vocês estão vendo aqui. Então, o agente desse Automation Edge está rodando aqui, né? Então, esse processo está acontecendo nessa máquina local. Como vocês podem perceber, é um processo que ocorre totalmente em background, interagindo com as APIs do DocEdge. Então, ele faz o download do documento. Na verdade, é que ele está consumindo, ele não está precisando baixar porque o documento está na mesma máquina, né? Então, ele vai até o local onde os arquivos estão, um diretório, e ele vai percorrer todos esses arquivos. Para cada um desses arquivos, ele vai fazer o envio do arquivo para a API do DocEdge, que vai, então, fazer o mascaramento das informações daquele documento em si, ou então classificar se, olha, isso aqui é um caso que eu não consegui mascarar, ou esse outro aqui é um caso em que não se trata de um ADAR, né, de um documento de identificação pessoal. Se eu for olhar aqui na nossa pasta do processo, eu tenho uma primeira pasta que é o Already Masked, tá? Não tenho nada ainda. São para aqueles casos em que ele identificar que o documento já está mascarado, em que ele não precisa se preocupar em mascarar de novo, então ele já vai identificar que o documento já foi anonimizado. São pastas que foram criadas agora, tá? Como vocês podem ver aqui. Exception Files. Já tem um arquivo de exceção, um arquivo que porventura ele não conseguiu fazer, tá? Então eu posso ver aqui, abrir ele. Por que ele não conseguiu fazer? Tá? É um documento que foi tirado uma foto, ela está de lado, então eu não consigo mascarar esse dado, né, desse arquivo. E aqui os documentos que ele está fazendo, de fato, o mascaramento. Tá? Então, o mascaramento que ele faz aqui é escondendo ali os primeiros dígitos do documento, tá? Deixando aqui, nesse caso, somente os 4 últimos dígitos sem mascarar. Tá? Ok? E ainda tem os casos em que ele identifica que não é um ADAR, então daqui a pouco vão chegar aqui aqueles casos lá que eram daquela CNH brasileira e ainda aquela outra invoice que também não, né, obviamente não são ADAR. Ele vai identificar isso, ó, já chegou um aqui, né, então ele viu que isso aqui não se trata de um documento de identificação indiano, então ele já colocou aqui, na sequência provavelmente vai chegar, provavelmente não, deve chegar aquela invoice aqui também na mesma pasta. E a gente deve ter essa requisição aqui finalizada. Tá? Então, o produto, né, o DocEdge, ele funciona assim. Então, ele tem essa integração completa com o Automation Edge. Tá? É uma solução de OCR focada nisso. Ele tem um conjunto de APIs que você pode utilizar para fazer, de repente, reduzir o ruído na imagem. Então, de repente, é uma imagem de um documento que foi digitalizado, escaneado, e aí vem cheio daqueles pontinhos, ou se a digitalização não for boa, né, o documento vem cheio de ruído. Você pode utilizar esse tipo de API para reduzir esse noising, ou fazer a leitura de um QR Code, fazer os procedimentos que forem necessários dentro dessa imagem para coletar as informações na sequência
seguir com o processo já com o dado na mão, né? Porque aqui a gente fez só a extração do dado, e talvez se a gente pensar no processo olhando só para a extração do dado, talvez não faça tanto sentido, né? Mas tem que pensar que esse dado ele deveria depois ser levado para uma aplicação A ou B de acordo com o fluxo do próprio processo. Então, imaginando, voltando, por exemplo, de saúde ocupacional, coletando as informações do médico, nome do funcionário, matrícula, empresa, enfim, código daquele exame, nome do médico, enfim, todas as informações ali. Para onde que eu faço com essa informação? Eu simplesmente coloco no Excel e boa? Não, eu tenho que pegar essa informação e fazer alguma coisa. Então faz sentido que essa solução ela funcione integrado ao Automation Edge, integrado a uma solução de automação para que ele pegue aquela informação e leve para algum lugar, transacione isso para algum lugar, armazene isso no banco de dados ou leve para um portal, cadastre isso aí tudo nos seus respectivos lugares, né? Inclusive anexando esse documento em anexo, como histórico, tanto nas bases do Automation Edge quanto da própria aplicação de destino desse processo, dessa automação em si. Tá? Pessoal, sobre o Doc Edge, era basicamente isso que eu queria comentar com vocês. Nesse momento, talvez alguns estejam com dúvidas ou alguma coisa que queira aproveitar para perguntar. Se não, eu fico à disposição para conversar com vocês aqui ao término do nosso evento. Tá bom? Temos dúvidas? Alguém? Não? Tranquilo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Um abraço.